Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Arqueologia, História e Literatura. E no vídeo de hoje teremos a obra A Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero ficou muito conhecida principalmente por trazer em seu conteúdo a descrição de um dos momentos que se confunde com a história e com a mitologia da Antiguidade Clássica, que se trata da Guerra de Troia. Bom, mas se engana quem acha que apenas por meio da Ilíada vai ter acesso ao conteúdo histórico e mítico relativo a esse acontecimento. Então optamos por trazer a Ilíada no vídeo de hoje porque ela faz parte de alguns livros da Antiguidade Clássica que trouxemos aqui como recomendação de leitura. Então, como eu tinha mencionado anteriormente, se engana quem acha que somente por meio da Ilíada vai conhecer dessa ocorrência. Bom, primeiramente vamos à obra em si. Homero, ele foi um poeta que transitou entre as principais cidades-estados da Grécia Antiga por volta do século 9 e 10 a.C., né? Então, em seus poemas, ele vai trazer o que a gente conhece sobre a Guerra de Troia. No caso da Ilíada, vai ser focada principalmente num aspecto e num herói. Quem seria ele? O Aquiles, como os especialistas na literatura clássica chamam, na ira de Aquiles, né? Então, para quem deseja conhecer mais sobre a Guerra de Troia, somente a Ilíada não vai dar conta de nos fornecer todo o conhecimento relativo às ocorrências narradas por Homero. Para tanto, é necessário que você obtenha conhecimento acerca do conteúdo da Ilíada, da Odisseia, que também faz parte dos cantos do mesmo autor, ou seja, o Homero, e também de vital relevância a Eneida, de Virgílio, que vai nos trazer elementos também do pós-Guerra de Troia, porque ele vai falar um pouco acerca do personagem da trama, que é o Enéas, que vai ser um troiano, que vai, após Troia ser incendiada pelos gregos, ele vai se dirigir fugindo para a Península Itálica. E lá, Enéas daria origem ao povo romano, que mais tarde se tornaria a República Romana e posteriormente o Império Romano. Na verdade, Eneida, de Virgílio, ela foi uma obra de cunho político, construída com interesses políticos, que nós vamos tratar sobre isso num outro vídeo especificamente sobre ela, né? Contudo, pessoal, a Ilíada de Homero é muito interessante porque ela não vai nos trazer apenas elementos acerca da Guerra de Troia, mas ela vai também nos demonstrar um pouco da relação gregos e sua cosmologia, principalmente com a sua religiosidade que eles viviam no seu dia a dia. Ao contrário do conhecimento que a gente tem, principalmente na contemporaneidade, acerca da relação com divindades que são principalmente onipresentes, assim, aonde a relação é muito distante entre indivíduo e o ser adorado. Na Grécia nós vamos ver já bastante sabido entre especialistas do mundo clássico, entre helenistas, que a relação mais próxima é entre os deuses olimpianos e as sociedades helênicas ali, né, os aqueus, os egeus, enfim, né, todas as cidades-estados gregas e também as colônias gregas ali que se estendiam pelo mar do Egeu e parte do Mediterrâneo, né? Então aqui é muito interessante, nessa edição com 571 páginas, publicadas pela Ediouro, uma excelente publicação, que vai nos trazer 24 capítulos que faz referência aos 24 cantos produzidos por Homero acerca da ira de Aquiles. Vai ser focado principalmente no último ano da Guerra de Troia, né? Essa publicação da Ediouro, ela foi traduzida pelo especialista Carlos Alberto Nunes. Além de realizar uma excelente tradução, ele vai trazer também um capítulo aqui sobre a questão homérica. O próprio
próprio Homero, né, quem teria sido ele, os seus textos e etc. Mas principalmente, pessoal, que nos chamou a atenção para trazer essa obra para cá foi o seu apêndice, né? O apêndice produzido pela Edde Ouro nessa edição, ela vai trazer principalmente quem foi cada herói grego, cada herói troiano, quem eram os deuses olimpianos. Então, considerando que um dos objetivos do nosso canal é contribuir com a extroversão do conhecimento arqueológico, histórico e literário, essa publicação é uma excelente indicação de leitura. Então, essa é a recomendação do vídeo de hoje. O arco dramático da Ilíada, como eu havia enfatizado inicialmente, ele vai se dar na Ilha de Aquiles. O que vem a ser essa Ilha de Aquiles, né? Já no início, já no primeiro canto, nós vamos ter um desentendimento ocorrido entre o herói Aquiles. Aquiles, ele era considerado um semideus porque ele era filho de uma divindade com um mortal, né? Ou seja, da ninfa Tétis e o Peleu. Acontece na mitologia grega, tanto Poseidon como Zeus se apaixonaram e tinham por objetivo disputar o amor da ninfa Tétis. Só que um adivinho profetizou que caso Zeus possuísse a ninfa Tétis, o resultado disso seria a gestação de um ser que seria tão poderoso quanto o próprio Zeus. Diante disso, Zeus, temendo ser destronado pelo seu filho, resolve abrir mão do amor de Tétis. No entanto, faz com que ela se apaixone por um mortal, ou seja, quem era esse mortal? Peleu, que já era um senhor com idade bastante avançada. Tanto Zeus como Poseidon consideraram que ele geraria filhos, né? Mas a Tétis acaba engravidando, dando a luz para quem? Para o Aquiles. Com a intenção de garantir a imortalidade do seu filho, a ninfa Tétis leva o seu recém-nascido até o rio Estige, que dava acesso ao Hades, e mergulha o seu filho nesse rio. O recém-nascido aqui, ao retirá-lo, apenas uma parte não foi molhada pelo rio Estige, que era qual? Justamente a que a Tétis segurava, os pezinhos, ou seja, o calcanhar. Então, já no primeiro canto, Homero ele vai tratar de dar início aos aspectos da chamada ira de Aquiles, né? E é onde nós vamos encontrar um desentendimento entre ele e o rei que estava comandando aquela expedição grega em terras troianas, que era quem? O Agamenon, né? Que comandou a aliança entre algumas das principais cidades-estados gregas contra Troia, no sítio a Troia, né? Por que ocorre esse desentendimento? Ocorre principalmente pelo fato de um sacerdote do deus Apolo ter se dirigido, ter pedido uma audiência com o rei Agamenon. Nessa audiência, ele solicita a Agamenon que sua filha, também uma sacerdotisa do deus Apolo, fosse entregue de volta a ele. O Agamenon, se sentindo ultrajado com o pedido do pai, faz com que ele se retire diante dos seus olhos naquele momento, porque senão ele poderia ser hostilizado diante do ultraje que o rei havia sentido com o pedido do pai. O pai, totalmente indignado, sacerdote de Apolo, se retira da audiência com o Agamenon e assim que sai dali, já invoca o deus Apolo, solicitando com que Apolo o vingasse. E Apolo assim o faz, jogando uma praga em as tropas gregas, que levou muitas almas, assim, né? E ocasionou em muitas baixas entre os gregos. No entanto, Aquiles, vendo aquilo ali, chama um outro sacerdote que fazia parte da comitiva e pede para que ele esclarecesse por que aquela praga havia se batido entre os gregos. E o sacerdote diz que conhece a causa da praga. O que seria? A presença da sacerdotisa de Apolo, escrava de Agamenon, naquela ocasião. Diante disso, Agamenon fica extremamente indignado com o profeta, resolve seguir as recomendações e entrega a filha de volta ao pai, o sacerdote Crises, né? Só que quando o Agamenon descobre que foi Aquiles que pediu para o sacerdote descobrir qual seria a causa da praga, resolve culpar Aquiles pela perda da sua escrava e captura a escrava de Aquiles para ele. Faz com que ocorra um grande desentendimento entre tanto o herói grego Aquiles contra o rei Agamenon, fazendo com que Aquiles se retirasse da batalha junto com os Mirmidões, a sua tropa que ele comandava na sua comitiva, né? Então, a partir daí, pessoal, muito interessante que nós vamos ter aí com esses elementos.
não são apenas a relação, o desentendimento entre dois homens, mas também nós estamos vendo a própria intervenção dos deuses olimpianos, né, no destino dessa guerra. E a intervenção não inicia e não acaba somente com a praga do deus Apolo, mas durante toda a narrativa do arco dramático da Ilíada, eles vão se fazer presente, como é o caso, seguidamente, por exemplo, quando o Aquiles se retira da batalha, nós vamos ver a ninfa Tétis, mãe do Aquiles, se dirigindo até o próprio Zeus e requisitando que Zeus entregue aos troianos a vitória como destino dessa batalha da guerra de Troia. Zeus concorda e isso só não acontece por intervenção da própria Hera, que era a favor aos troianos, né? Então, conforme havíamos destacado, pessoal, Ilíada, somente ela não nos dá conta de trazer todas as informações acerca da guerra de Troia. É muito importante conhecermos também a Odisseia, do mesmo autor. Ela vai focar principalmente num herói, nesse caso o Odisseu, seu retorno para casa. Também vai nos render outro vídeo. No caso, esse outro herói é um dos principais chefes gregos, o rei de Ítaca, né? O Odisseu, por isso a Odisseia. A gente vai encontrar o nome dele no latim como Ulisses também, né? A gente, como eu havia frisado anteriormente, também a Eneida se faz de vital importância para o conhecimento sobre a guerra de Troia. E durante a história da Grécia Antiga, nós vamos pegar também muitos momentos que vão nos trazer elementos para conhecer os antecedentes acerca da guerra de Troia, o rapto de Helena, como a expedição foi organizada, né, e etc. Para tanto, pessoal, também é importante a gente frisar que é interessante que a gente conheça o mínimo sobre a literatura clássica, sobre a história da Grécia Antiga, e principalmente sobre a sua mitologia. Nesse sentido, eu também recomendo a leitura de uma das principais obras que eu adquiri, e ela, embora tenha sido desenvolvida no século XIX pelo Thomas Buflin, ela vai ser editada e lançada em 98 também pela editora de Ouro. E eu sempre indico ela porque, embora ela seja focada na mitologia grega, né, os principais mitos que são trazidos aqui são gregos, assim, ela também vai nos dar elementos assim da mitologia nórdica, da mitologia hindu e outras mitologias, né, pessoal? Então esse é o livro de ouro da mitologia, história de deuses e heróis, Thomas Buflin, né? Vai ser atualizada e publicada pela de Ouro em 1998. Então essa é uma recomendação de leitura que vale muito a pena conhecer. A terceira recomendação de leitura, pessoal, se chama Ítaca, Peloponeso, Troia, do arqueólogo Heinrich Schliemann. Eu me arrisco a dizer que se Troia ficou muito conhecida pelos cantos, pelos poemas de Homero, ela também ficou muito conhecida por esse arqueólogo aqui, pessoal, Heinrich Schliemann, né? Começa suas pesquisas a partir de 1860, ou seja, no século XIX, em Troia. Ele é um dos primeiros arqueólogos, vai considerar que era possível realizar pesquisas científicas em cima dos poemas da literatura clássica relativas a Troia. Muito do que a gente conhece hoje, a partir de pesquisas históricas e arqueológicas, a gente deve a essa personalidade aqui, pessoal. Então, evidentemente, né, por ele ter realizado suas pesquisas no século XIX, muitas das suas pesquisas assim não deram conta de responder até onde é a linha onde se divide mitologia e história, mas muitas pesquisas depois assim deram conta, né, pessoal, de responder sobre isso. E também focada somente nas pesquisas arqueológicas e históricas sobre Troia, vai também nos gerar um vídeo que nós vamos destinar a título de conhecimento e extroversão sobre esse patrimônio arqueológico, né, pessoal? Que Troia, para quem não conhece, era uma região que pertence hoje à Turquia e também é um dos principais patrimônios tombados mundiais da Unesco, juntamente com as pirâmides do Egito, com as missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, entre outros patrimônios arqueológicos. Ou seja, a Ilíada, em linhas gerais, vai ser focada na Ilha de Aquiles, que vai iniciar desde o seu desentendimento com Agamenon, passando pela sua retirada da batalha, da guerra, e retornando após a morte de Patroclo, né? Culminando também com o desafio e a morte do próprio Heitor, um dos príncipes troianos assim, e principais generais de Troia. Com a morte deste,
e com o seu funeral. A importância de se conhecer as expressões religiosas da antiguidade está principalmente assim para a gente compreender como foi a dinâmica de muitas religiões desde a sua gênese até os dias de hoje. Nós podemos pegar, por exemplo, algumas religiões orientais, como é o caso, por exemplo, que se desenvolveu e acabou compondo o próprio Novo Testamento. O que nós vamos ter no Novo Testamento? Nós vamos ter, em linhas gerais, um Deus onde uma mortal vai gerar o seu filho, que vai dar a luz a um semideus ou um próprio Deus. O que nós temos nas antigas religiões gregas? Vamos encontrar muito dessas expressões também, pessoal, como é o caso do próprio Zeus, que entre muitos exemplos que a gente poderia citar, onde ele vai se envolver com uma mortal, Alquimena, que vai dar a luz também a um semideus, que é quem? Heracles, conhecido no latim como Hércules. Dessa maneira, pessoal, nós conhecemos como eram as antigas religiões, ou seja, as antigas mitologias, como surgiram as expressões religiosas que nós conhecemos hoje, como vieram se desenvolvendo ao longo da história, mas isso é bastante geral. Outra hora, nós vamos dedicar um vídeo também para falar mais dessa questão, que é relacionar as religiões de hoje com as antigas mitologias, e que vê que na verdade, todas são iguais. Religiões e mitologias se fundem, pessoal? E muitas religiões de hoje fazem uso de antigas construções de religiões do passado, que nós conhecemos, chamamos hoje de mitologia, mas que na verdade eram religiões ou são religiões até hoje também, apenas não são mais religiões oficiais, mas são expressões religiosas. Então, a recomendação de leitura para hoje foram essas 3 obras aqui. Para quem tiver interesse em conhecê-las, fica o link de compra no final do vídeo. Então, espero que tenham gostado e até o nosso próximo.